Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra ter você aqui conosco. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Estamos juntos aqui toda semana, trazendo a cada dia uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe Adulto, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A CPAD publica o guia Lições Bíblicas, e deste guia nós semanalmente extraímos uma lição para trazer o conteúdo, para trazer o comentário aqui para você. Nós estamos estudando neste trimestre, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Eu estou com você aqui toda quarta-feira tem um vídeo novo. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no canal, para ativar o sininho, para deixar o seu comentário, para participar conosco da nossa comunidade. Você que já está conosco, você que já participa conosco aqui da comunidade Ensino e Palestra, muito obrigado pela sua deferência ao nosso canal. É uma grande honra ter você conosco. Vamos juntos então? Vamos para mais um estudo? Vamos estudar a lição número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Como sempre, eu gostaria de pedir a você que lesse este texto que nós acabamos de citar, porque ele é o balizador, ele é o norte da lição de hoje. Então, é muito importante que você faça essa leitura na sua casa. O nosso primeiro tópico, começamos com os nossos tópicos aqui. O primeiro tópico é o culto pentecostal, liberdade e reverência. Este primeiro tópico traz 3 subtópicos. Primeiro, a flexibilização cristã. Segundo, o culto. Terceiro, a reverência no culto. O verdadeiro culto a Deus. Uma definição do dicionário bíblico Wycliffe sobre culto. O dicionário bíblico Wycliffe diz que o culto é o ponto central de uma religião e, eventualmente, assume formas e símbolos que revelam mais claramente o caráter distinto da religião. Lá em Salmo 122, a partir do primeiro verso, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, estás edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Casa do Senhor. Casa, no Antigo Testamento, se refere ao templo ou ao tabernáculo. O tabernáculo e o templo eram a principal preocupação de Davi. Está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5 também, capítulo 5, versículo 5, e também lá nos livros das crônicas, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Mas por que nós precisamos adorar na igreja? Quais são os tipos de culto? Vamos aproveitar a lição desta semana para falar sobre o cultuar a Deus, sobre as várias formas de culto, sobre as variantes de cultos. Nós temos, por exemplo, o culto carismático, que é o culto emocional, que é o culto onde tem gestos, que é o culto onde tem cânticos. Depois nós temos o culto didático e pedagógico, que é o culto racional. É o ensino da palavra de Deus, é o estudo das Sagradas Escrituras. Depois nós ainda temos o culto eucarístico, que é o culto de comunhão, a ceia do Senhor. Ainda temos o culto querugmático, que é do grego querugma, significa proclamação. É o culto de evangelismo. O foco da reunião é a atenção aos não convertidos. É o chamar pessoas que não fazem parte da comunidade para dentro da igreja, para eles ouvirem a palavra de Deus. Através de um evangelismo que é feito nas ruas, convida-se as pessoas para que elas estejam no culto para ouvir a palavra de Deus. Nós ainda temos o chamado culto corpo vivo, que é o culto de comunhão, o culto dos convertidos, o culto da igreja. Ainda tem o culto diaconal, que é o culto assistencial. O foco é aos irmãos necessitados. É o ato
de suprir as necessidades dos necessitados através da colaboração mútua de todos. É aquele culto onde as pessoas trazem 1 quilo de alimento, onde as pessoas trazem uma cesta básica e ali é proclamada a palavra de Deus e depois do culto é feita uma distribuição desses alimentos para as pessoas. Assim estaremos tanto alimentando a alma da pessoa, o espírito da pessoa, como também a parte física da pessoa será alimentada. Nós temos o nosso segundo tópico. O segundo tópico fala o centro do culto pentecostal. Eu tenho aqui no vídeo, para minha alegria, para minha felicidade, pessoas de várias igrejas, de várias denominações e até mesmo de várias religiões. Nós estamos falando agora sobre o culto pentecostal. Se você pertence a uma outra linha, uma linha neopentecostal, ou uma linha tradicional, uma linha reformada, nós pedimos a sua licença para falar sobre o culto pentecostal, o culto que é realizado na Assembleia de Deus, porque o assunto da lição, a nossa lição é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, então ela tem uma vertente, um viés pentecostal, então por isso o assunto agora é o centro do culto pentecostal, sempre com absoluto respeito a todas as igrejas, a todas as denominações, a todos aqueles que cultuam a Deus. Bom, nosso primeiro subtópico, o centro da nossa adoração. O segundo, um culto vibrante no poder do Espírito. Terceiro, característica pentecostal. Bom, agora vamos definir adoração. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o que é adoração? O propósito da adoração, segundo o nosso dicionário bíblico Wycliffe, é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus ou a um Deus, em pensamento, sentimento, com ajuda ou sem ela de símbolos e ritos. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição e pressupõe a auto-renúncia e a entrega sacrificial a Deus. Nas mais diversas religiões, nós temos a adoração. Adora-se a um Deus, adora-se a alguns deuses. No nosso caso, cristãos, adoramos a um único Deus, mas a religião ela existe já há muito tempo e ela tem um propósito de religar o homem a Deus, ou o homem às suas divindades, conforme as religiões que abarcam os membros daquela comunidade. Nós, evangélicos, adoramos a um único Deus e reverenciamos a esse Deus, mas deixamos claro aqui que a adoração é você adorar a Deus ou a uma divindade e é o ato de entrega. A pessoa está entregando-se, a pessoa está doando-se. Na adoração não existe uma preocupação em receber. Na adoração não existe uma preocupação em ter algo em troca. Na adoração você não vai até Deus pedindo bênçãos, pedindo coisas, pedindo aquilo do qual você tem falta. Não, a adoração ela desnuda os nossos sentimentos. Na adoração nós chegamos íntegros. Nós chegamos completamente reverentes a Deus. Colocamos o nosso eu absolutamente de lado. Colocamos os nossos interesses de lado. Colocamos as nossas necessidades, as nossas preocupações. Tudo fica de lado para simplesmente adorar a Deus, homenagear a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, enaltecer a Deus, agradecer a Deus. Isto é a adoração. A adoração, de novo, não inclui a oração por necessidades e até mesmo, nem mesmo as ações de graças pelas bênçãos. Ela simplesmente é o ato de você adorar, reverenciar, exaltar, enaltecer a Deus.
No Antigo Testamento nós temos a palavra hebraica shara para adoração. Ela ocorre mais de 100 vezes ali no Antigo Testamento. Ela significa prostrar-se, curvar-se. É um outro elemento da adoração. Você curva-se, você humilha-se, você fica curvado, fica prostrado. Você fica de joelhos perante Deus. Você fica em posição de entrega. Você fica em posição de inferiorização, porque Deus, Ele é superior. Então, isto é adoração. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 5, diz assim: Disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Lá em Jó, o livro que nós estudamos anteriormente, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. No Novo Testamento nós temos uma outra palavra, uma palavra grega para adoração. É proskuneo. O número de ocorrências é 59 vezes. O significado: prostrar-se, prestar homenagem a alguém. Tradução para a língua portuguesa: adoração. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Na adoração nós usamos os lábios, nós usamos a voz. Na adoração nós usamos as palavras a Deus. Na adoração é demonstrado o valor daquele que recebe a honra ou a devoção espiritual. Então, adorar é prestar culto, reverência, é engrandecer a Deus, é agradecer a Deus. E como deve ser a adoração coletiva, já que nós estamos falando de igreja? Deve haver reverência, respeito, deve ser, na medida do possível, guardar silêncio. É claro que muitas vezes não se pode ter aquele silêncio total e absoluto, mas quanto mais silenciosos nós formos na reverência a Deus, mais nós conseguiremos extrair deste culto. Não vamos nos preocupar, nos preocupar com uma criança que chora ou uma criança que ri. Elas não têm a mesma percepção nossa. As crianças não têm essa percepção que nós temos. O culto que está acontecendo não é na linguagem deles. Precisamos proporcionar durante os cultos o culto infantil para as crianças também poderem adorar a Deus. Uma criança que chora, uma criança que ri, uma criança que corre na igreja, Deus não vai ficar preocupado ou incomodado com isso. Mas se os adultos daqui a pouquinho eles acham que não estão conseguindo prestar uma reverência total ou uma entrega total na adoração, podem proporcionar para as crianças um espaço para elas adorarem a Deus através dos cânticos, através das palmas, através da música, através dos desenhos. Elas também estarão na sua linguagem adorando a Deus. Por isso é interessante que durante os cultos existam também os cultos infantis. Durante os cultos onde os adultos adoram a Deus, também existam os cultos infantis, as escolas bíblicas para as crianças, para que ali as professoras, os professores falem na linguagem da criança e elas, na sua linguagem, também adorem a Deus. Jesus falou para a mulher à beira do poço que viria o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Em espírito, devemos adorar com o nosso íntimo, com a nossa mente, com a nossa razão e também com a nossa emoção. Em verdade, a adoração por parte de nós deve ser autêntica, sincera, por livre e espontânea vontade. Aquele que recebe a adoração, Deus, Ele sabe se aquela adoração é autêntica, se aquela adoração ela não é só de lábios, se aquela adoração ela não é com vãs palavras, se aquela adoração não é apenas retórica, se aquela adoração é autêntica e verdadeira. Ele sonda os corações, Ele sonda os sentimentos, Ele sonda a mente para saber se a verdadeira adoração está sendo ali entregue pelo adorador.
Uma coisa que nós devemos deixar muito claro: Deus não é dependente da adoração humana. Ao contrário dos deuses pagãos, que, segundo seus seguidores, exigiam adoração. Mais do que isso, exigiam adoração e muitas vezes eles queriam adoração através de sacrifícios de animais e muitas vezes sacrifícios humanos. Deus não necessita de adoração do homem para se manter. Aqueles deuses, segundo o que criam os seus seguidores, eles precisavam ser adorados e a adoração mantinha eles como deuses. E muito tétrico é saber que muitos deuses pagãos exigiam adoração e no processo da adoração acontecia o sacrifício e também o sacrifício humano, não só de animais, mas sacrifício humano. E muitas vezes crianças recém-nascidas eram trazidas a alguns desses deuses para serem mortas e muitas vezes queimadas vivas. Isto é triste, isto é tétrico, mas acontecia. Deus não exige adoração para se manter, Ele não precisa disso. Deus mantém a si mesmo, Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá, independente da adoração ou reverência do homem. Se Deus dependesse da adoração humana, Ele aceitaria qualquer adoração, qualquer coisa lhe agradaria. Se Deus dependesse da nossa adoração, o que importaria para Ele seria a quantidade. Mas Deus, Ele quer verdadeiros adoradores. Deus quer autenticidade. Deus quer cumplicidade. A adoração não é apenas ir na igreja, não é ficar como espectador na reunião, não é ter medo de Deus ou do que Ele pode fazer para quem não o adorar. Muitos líderes, querendo a atenção do povo, imputam medo nas pessoas. Muitos pregadores também fazem isso. Deus não quer que ninguém o adore por medo de ser castigado. Essa adoração não é aceita por Deus. Muitos povos pagãos, de novo, adoravam a deuses, temendo que eles os castigariam caso não recebessem a adoração que queriam, a adoração que gostariam. Deus não impõe medo. Deus quer respeito. Deus quer sim que as pessoas tenham reverência, mas jamais medo. Medo não faz parte da verdadeira adoração. Em João capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e eu já citei esse versículo aqui, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus escolhe os seus adoradores. E por que Ele escolhe? Porque Deus é seletivo, Ele quer o melhor. Deus quer qualidade. De tantas pessoas que adoram a Deus, muitos adoram apenas de língua, apenas de voz, apenas de lábios, mas Deus quer sinceridade. A verdadeira adoração, porque também existe a falsa adoração. Mateus capítulo 15, versículo 8. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma dica para a verdadeira adoração: o coração deve estar centrado na adoração. A emoção deve estar centrada na adoração. A razão deve estar centrada na adoração. A adoração deve ser superlativa. Características da verdadeira adoração: reconhecimento da soberania de Deus. Devemos somente adorar quem está acima de tudo e de todos, Deus. Ninguém adora, em nenhuma religião, ninguém adora alguém que está abaixo. Ninguém adora uma religião de alguém que está inferior. Ninguém adora uma religião de alguém que está hierarquicamente inferior, abaixo da pessoa. Não, a adoração é para o alto, é para cima, é para alguém superior, é para alguém maior, é para alguém que transcende. Só pode adorar a Deus quem reconhece que Ele é soberano e todo-poderoso. Se eu não acredito, se eu não creio,
se eu não pactuo, se eu acho que Deus não é único, ou não é todo-poderoso, ou não tem todo o poder, eu não estou adorando a Ele. Porque posso falar de lábios, mas no coração Ele sabe da minha real intenção. Deus sabe da minha real percepção sobre Ele. Chegará o dia em que todos reconhecerão a soberania de Deus. Lá em Salmo 66, no verso 4, diz assim: todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Adoração é dizer quem Ele é, quem é Deus. Adorar é dizer a Deus quem Ele é expressar a grandiosidade de Deus, é chegar-se a Deus conhecendo os seus nomes e seus atributos. E nós só podemos conhecer os nomes e atributos de Deus se nós lermos a palavra de Deus. Ou seja, o adorador também ele deve ter intimidade com a palavra de Deus, intimidade com a Bíblia Sagrada, saber quem é aquele Deus. Eu não posso adorar um estranho, eu não posso adorar alguém que eu não conheço, eu não posso adorar alguém cuja personalidade eu não conheço, ou cujas características, qualidades não conheço, cujas exigências não conheça. Eu tenho que adorar alguém que eu conheça. Nome admirável. O Senhor nosso Deus, lá em Salmo 8, verso 1. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre Deus. Superlativo. Admirando a Deus. O adorador é um admirador. Falar para Deus que tem um nome glorioso, Salmo 76, 1. Que tem um nome eterno, Salmo 72, 17. Que tem um nome glorioso, Salmo 72, 19. Que ele é uma torre forte, Provérbios 18 e 10. Louvar significa elogiar. E o verdadeiro adorador deve ter alegria. A adoração, ela deve pressupor alegria. Ninguém adora de cabeça baixa, ninguém adora de semblante fechado. Nós adoramos com alegria, com vivacidade, com felicidade, com palavras ternas, mas com muita emoção, com a nossa voz sendo erguida para que todos ouçam que nós estamos adorando a Deus. Isto é adoração, é alegria, é felicidade. E, por fim, a adoração deve ter entrega, como nós aqui já falamos. É se autoanular, é se entregar a Deus. Isto é adoração de verdade. Chegamos ao tópico 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Primeiro subtópico, nossas reuniões de adoração, e segundo subtópico, culto pentecostal. Lembrando que nós estamos falando, e agora nós vamos entrar mais nas características da Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais, eu sou assembleiano, e nós estamos aqui falando porque nós estamos estudando o nosso guia de estudos da Assembleia de Deus, as nossas lições bíblicas, e ela fala sobre a Assembleia de Deus. Aqui nós vamos falar agora sobre culto assembleiano. Pedir licença para você que está em outras religiões, em outras igrejas, e tem uma forma diferente de adorar a Deus. Forma diferente de adorar a Deus, mas a adoração deve ter todos esses elementos que nós falamos aqui. Todos esses elementos que nós elencamos aqui, eles devem existir em qualquer adoração, independente da igreja ou placa denominacional. Todos os elementos que nós citamos até aqui devem ser contemplados. Nós vamos falar agora sobre a liturgia da Assembleia de Deus, a liturgia assembleiana, mas nós temos outras liturgias em que a adoração de Deus também acontece. Então, respeitando essas liturgias, nós vamos falar como é a liturgia na Assembleia de Deus. Os elementos. Nós, na Assembleia de Deus, aliás, a Assembleia de Deus é uma igreja centenária. Uma igreja que nasceu em 1911. É uma igreja que tem um século de vida. E tem uma liturgia até simples, se comparada a outras igrejas. Carrega uma liturgia bem simples. E ela vem de décadas e décadas e décadas. Então, é uma liturgia onde nós sabemos o que vai acontecer, é uma liturgia previsível, sim. É uma liturgia que acontece em todas as reuniões, e ela é muito semelhante, mas ela carrega em si a adoração a Deus, ela carrega em si a reverência a Deus, ela carrega em si um culto a Deus. Ela carrega em si a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a harpa cristã, o nosso cenário, e
todos os elementos que nós vamos citar aqui. A liturgia da Assembleia de Deus, diferente de algumas igrejas, ela pode ser desempenhada por alguém que não seja profissional. Por exemplo, em algumas igrejas, e nós respeitamos isso, para cantar, para louvar, tem que ser alguém que tenha uma boa voz, um bom timbre, que tenha uma boa, como posso dizer para você, um bom preparo. Essa é a palavra bem adequada, um bom preparo naquela área. Nós, assembleanos, nós permitimos que pessoas que não tenham todo esse preparo para louvar, por exemplo, nós trazemos aos nossos púlpitos pessoas que muitas vezes não têm um grande conhecimento, um grande cabidal de conhecimentos, uma grande gama de conhecimentos teológicos, um teólogo por natureza. Nós permitimos que pessoas que não tenham uma formação teológica também pregarem nossos cultos, desde que obedecida a palavra de Deus, desde que a pessoa tenha um mínimo de preparo. Também nós não aceitamos pessoas que subam as nossas plataformas sem um preparo. Pessoas que subam as nossas plataformas sem ter um contato íntimo com Deus, que não seja uma pessoa de oração, que não seja uma pessoa de comunhão com Deus. Nós não aceitamos isso. Para adentrar as nossas plataformas, a pessoa deve ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Pode não ter um curso teológico, mas deve ter os princípios que regem uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa homilética. Deve-se ter respeito, isso ter respeito pela palavra de Deus e pelo público, pelas pessoas que irão ouvi-lo. Então nós temos também essas ressalvas. Nós temos a nossa oração de abertura, que ela é feita por um presbítero, um diácono, um pastor local, um auxiliar. Depois nós temos o nosso culto congregacional, a harpa cristã. Algumas igrejas usam o cantor cristão. Depois nós temos a saudação aos visitantes, que ela é feita por alguém da liderança ou por um obreiro, e este vai nominar ali a liderança da igreja que está presente e também fazer uma reverência, fazer uma citação especial àquelas pessoas que estão visitando a igreja pela segunda, primeira vez, pessoas que estejam chegando em nosso meio. Depois nós temos uma leitura bíblica, alguém vai ler um texto bíblico. Depois vem o sermão propriamente dito. Depois do sermão tem um apelo, pode incluir um cântico de apelo, pode se chamar à frente as pessoas para orar por elas. Depois nós temos os anúncios, as considerações finais, é feito pelo secretário ou pelo pastor local. Depois nós temos a oração de encerramento, que é feito pelo pastor local ou pelo dirigente da reunião. Ou seja, uma liturgia que é muito simples, uma liturgia referencial. Essa liturgia era referência até mesmo para outras igrejas. Algumas igrejas carregam mais no cântico, outras igrejas carregam mais na palavra, mas nós, da Assembleia de Deus, gostamos de fazer uma unificação, de unir palavra e cântico. A primeira parte dos nossos cultos, geralmente nossas reuniões duram cerca de 1h30. Na primeira parte, nos 45 primeiros minutos, nós louvamos a Deus, nós cantamos, e depois, na segunda parte, nós dedicamos a palavra de Deus. Então, essa é a nossa liturgia, né? E nós temos outras liturgias em outras igrejas, mas o importante, independente da liturgia, é louvar a Deus, é engrandecer a Deus, é colocar em pauta todos aqueles elementos que nós falamos aqui, dos quais nós falamos aqui, que nós linkamos aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ela fala assim, nós já fizemos a citação dela, mas eu gostaria de, nessa finalização do vídeo, falar um pouquinho sobre ela. Que fareis, pois, irmãos? Começa a leitura. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Deixa eu fazer aqui uma analogia. É como se nós fôssemos convidados para um banquete, para um piquenique. Vamos fazer essa analogia. Nós somos convidados para um piquenique. Cada um de nós vai levar um prato
uma bebida, e ali naquela grande mesa, né, ou naquela toalha colocada naquele lindo jardim, nós colocaremos o nosso prato, nós colocaremos a nossa bebida, e outras pessoas também trarão os seus pratos, trarão suas bebidas. As pessoas, elas estarão todas ali oferecendo aquilo que fizeram, aquilo que se propuseram a trazer, para que todos participem daquele grande banquete. Assim é o culto, é um grande banquete, onde Deus usa alguém para profetizar, Deus usa alguém para ler um texto bíblico, Deus usa alguém para cantar um louvor. É isso que acontece. É esse banquete que acontece. Cada um é usado em determinada área. Cada um traz o seu melhor para Deus. Cada um traz o seu talento ali. E com o seu talento adora a Deus. E se alguém falar em língua desconhecida, continua o texto, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez haja intérprete. Porque o falar em línguas, nós já falamos sobre isso aqui. Eu convido você a assistir uma playlist, a nossa playlist desse trimestre, chamada O Verdadeiro Pentecostalismo, e você vai ver ali as lições, e uma delas vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vai também ver um vídeo que fala sobre o dom de línguas, dentre tantos outros dons. Se eu falo em língua, eu falo a Deus, edifico a mim mesmo. Mas quando eu falo à igreja, tem que haver uma interpretação do que está sendo dito para que a igreja também seja edificada. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Também continua o texto. Deus pode usar alguém em profecia, mas nunca vira bagunça. Porque quando Deus está no centro da adoração, quando o Espírito Santo está coordenando a adoração, é Ele que coordena toda a adoração, é Ele que faz a gestão de toda a adoração. Quando está coordenando, fala um profeta, depois Deus usa outro profeta, depois Deus usa outro profeta. E um não vai falando em cima do outro, um não vai tirando a palavra do outro. Não, é tudo com ordem, com decência, com tranquilidade. É esse o culto patrocinado pelo Espírito Santo. E diz no final do texto, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nosso espírito humano está sujeito a nós. Nós estamos sendo usados por Deus, recebemos uma palavra para falar para a igreja, mas nós sabemos o momento de encaixar aquela palavra na reunião, para que todos recebam e que a igreja seja edificada. Adore a Deus. Traga o seu melhor para Deus. Na igreja e também na sua casa, naquele cantinho que você elegeu na sua casa para fazer a sua oração, para fazer a sua comunhão com Deus. A adoração, ela deve estar em todo lugar. Nós falamos aqui sobre a adoração coletiva, mas também tem a adoração individual, onde eu me entrego a Deus. Na minha casa, no meu cantinho, de joelhos, reverente, oro a Deus, leio a palavra de Deus, me consagro, jejum, presto adoração e culto a Deus. Seja um verdadeiro adorador. Seja um adorador por excelência. Deus abençoe maravilhosamente a cada um. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Muito obrigado a você que esteve até o final do vídeo. Continue conosco. Participe da nossa comunidade. Faça a divulgação desse vídeo. Inscreva-se no canal. Faça parte do Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.